vídeo de hoje, galera, vamos comparar o novo Poco F6 com o seu novo Poco F6 Pro e ver se vale a pena você pagar mais pelo F6 Pro ou guardar uma graninha e ficar ali na linha do Poco F6. A gente sabe que os dois lançamentos vieram para abalar o mercado, trouxeram configurações muito legais, mas com certeza você está na dúvida, né? O que muda realmente entre o Poco F6 e o F6 Pro? No vídeo de hoje nós vamos comparar tudo e eu vou te mostrar um pouquinho do comparativo entre um e outro para você ter uma noção. Primeira coisa que a gente vai analisar é um pouquinho da construção, tá? O Poco F6 Pro ele tem as laterais em metal. Então aqui tem uma diferença na construção. A construção do Poco F6 Pro é um pouco mais premium, mas isso tem um peso a mais. A gente olhando aqui na balança, se eu colocar aqui os dois para pesar, nós temos aqui no Poco F6, para você ter uma noção, ó, são 182 gramas. E se a gente colocar o Poco F6 Pro, nós temos aqui 210 gramas basicamente. São basicamente ali quase 30 gramas de diferença. Então ali é uma diferença bem grande do peso. Quando eu pego os dois na mão assim, eu sinto que o Poco F6 Pro ele é bem mais pesado. E a bateria dos dois tem a mesma capacidade, são 5.000 mAh. Então aí talvez você fale, nossa, então por que é mais pesado? Puramente a construção do carinha aqui, ó, do F6 Pro, ela entrega ali, basicamente, uma construção um pouco mais premium e que, consequentemente, por ser metal, acaba sendo um pouquinho mais pesado. Em relação às conexões, tá? Aqui na parte superior é bem parecido. Tem microfone, sensor infravermelho que dá para ligar, desligar ar-condicionado e tem áudio estéreo. A saída do áudio do Poco F6 é esses 3 furinhos aqui para ajudar, mas o Poco F6 Pro, a saída fica aqui na parte frontal, que é um pouquinho diferente, mas funciona da mesma forma, não tem uma diferença gritante. Botões na lateral é Power e Volume, e na parte inferior são bem parecidos. Nós temos aqui a saída de áudio, temos a entrada de carregamento, o microfone e a entradinha de chip, que é dupla. Você consegue colocar 2 chips apenas. Tem proteção contra respingo os dois, então nesse quesito eles são muito parecidos. Não tem uma diferença que você vai falar, nossa, Luan, vou comprar esse aqui porque ele tem tal coisa a mais que o outro. Não, apenas a construção muda e o F6 Pro é mais pesado. Aqui, em relação à tela dos dois, sensor digitais embaixo da tela, então os dois funcionam bem, desbloqueia rápido. O Poco F6 Pro ele já tem os Super Wallpapers da Xiaomi, então esses wallpapers que muda aqui diferente. E o Poco F6 Pro, o F6 normal ele não tem. Se a gente entrar aqui nas configurações, ó, a gente não tem essa funcionalidade no F6 normal. Você pode entrar aqui, planos de fundo, e aqui, ó, super planos de fundo. E aqui nós não temos. Então quando eu clico aqui eu tenho todas essas opções de papéis de parede. E o F6 normal não trouxe essa funcionalidade. Acredito que seja para a gente diferenciar a linha Pro da linha normal, e isso acontece mesmo. O Poco X6 Pro ele tem essa funcionalidade de Super Wallpapers, mas o X6 normal não tem. Então é algo que somente na linha Pro acaba entregando. Em relação à tela, elas são parecidas em relação à resolução, qualidade e tudo mais, mas nós temos uma diferença bem grande aqui entre um e outro, em relação ao brilho. A tela dos dois tem 6.67 polegadas, é AMOLED, conta com HDR10 Plus e conta com taxa de atualização de 120 Hz. Um dos pontos que muda é a resolução da tela. O Poco F6 conta com uma resolução 1.5K, enquanto o Poco F6 Pro conta com uma resolução WQHD+. Então, ó, para você ter uma ideia, aqui dentro das configurações, a gente tem a possibilidade aqui do Poco F6 Pro de escolher a resolução da tela entre Full HD e WQHD+. Já aqui no Poco F6 normal, nós não temos como escolher. Ele só roda em 1.5K, que seria 1220 por 2712, 2712. Enquanto aqui no Poco F6 Pro, ele roda até 3200 a 1440. Então, é uma resolução maior. Então, assim, a nitidez da tela dele vai ser um pouquinho maior e o brilho também é maior. O Poco F6, ele consegue entregar um brilho máximo aqui, quando você estiver fora de casa, de 2.400 nits. Já o Poco F6 Pro, um brilho de até 4.000 nits. Isso daqui é um absurdo, gente. Quando você estiver fora de casa, esse brilho aqui consegue te entregar uma luminosidade muito boa quando você estiver fora de casa. Então ali é uma função muito bacana e a tela dele, sim, é melhor. Já em relação a processadores, né? Nós temos Snapdragon nos dois, mas Snapdragons diferentes. Nós temos o Snapdragon 8S Gen 3 no Poco F6 e Snapdragon 8 Gen 2 aqui no Poco F6 Pro. Basicamente, nós temos o topo de linha da Qualcomm do ano passado no F6 Pro, agora eles já estão na geração 3 esse ano, e nós temos o novo 8S Gen 3, que é um chipset novo,
focado ali no custo-benefício, que entrega um desempenho muito alto. Em relação a desempenho, nós temos 12 GB de RAM nos dois, tá? Mas o Poco F6 ele tem uma versão um pouquinho mais barata com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento. Já o F6 Pro, as versões partem de 12 GB de RAM e 512 de armazenamento e tem versões com 16 GB de RAM e 1 TB de armazenamento. Então aí a diferença de preço vai aumentar dependendo da versão que você quiser comprar. Vai ter o link aí na descrição depois se você quiser adquirir o seu. Mas voltando a falar do desempenho, a gente tem processadores diferentes. Eu fiz aqui o 3D Mark no Poco F6, mas o 3D Mark no Poco F6 Pro está bloqueado a conexão. Então a Xiaomi ela bloqueou para a gente não fazer benchmarks no F6 Pro. Não sei o motivo, mas no Tutu eu consegui fazer e a pontuação aqui é essa que você está vendo. Ó. 1.450.000 pontos no F6 e 1.544.000 pontos no F6 Pro. Nós temos uma diferença, mas não é uma diferença absurda. Basicamente, os dois vão rodar tudo que você quiser com o máximo de fluidez, sem dúvida nenhuma. Se você está precisando de desempenho, os dois vão entregar tudo o que você precisa. Aplicativos, jogos, tudo vai rodar no máximo. Questão de desempenho, os dois entregam o máximo que você pode querer atualmente. É um celular que vai durar muitos anos se a gente pensar no desempenho. Daqui 4, 5 anos, os aplicativos vão rodar de boa, não vai ter dor de cabeça e você vai continuar tendo um aparelho rápido, mesmo comprando qualquer um dos dois. Quer pegar o F6 que é mais barato? Tranquilamente, vai rodar de boa, F6 Pro mais ainda. Então, basicamente, nós temos dois processadores que têm focos diferentes. Um em custo-benefício e outro em entregar o máximo de tecnologia embarcada. No restante, a memória dos dois também é o FS 4.0, então nós temos basicamente uma velocidade de abertura muito rápida, mas nós temos uma diferença no carregamento, tá? Eu não sei se eu falei dos carregadores, eu acho que não, mas o Poco F6 ele traz um carregador de 90 watts, que é a versão mais barata, e o F6 Pro um carregador de 120 watts. Então ali, basicamente, carrega em 18 minutos esse cara aqui com 120 watts, esse aqui carrega em meia hora. Então assim, é uma diferença, mas se a gente vê que o carregador é muito rápido, não sei se vale a pena você falar, não, vou comprar o F6 Pro só por causa do carregador. Não, os dois carregam muito rápido. Na hora de carregar, você já vai ficar muito feliz se você estiver saindo de um carregador de 25, 30 watts, você vai ver que é um absurdo essa velocidade de carregamento, tá? Em relação agora ao sistema operacional, tá? Se a gente olhar aqui dentro do sistema, os dois já vêm bem atualizados, ó. HyperOS 1.0.3 nos dois, 512 de memória, os dois contam com Wi-Fi 6, então você vai ter a máxima velocidade de internet aí quando você estiver utilizando. Os dois têm NFC, então aqui basicamente já estão preparados ali para você cadastrar o seu cartão e utilizar de boaça. E todas as funcionalidades que a MIUI, ou HyperOS, né, que eu tenho o costume ainda de chamar de MIUI, entrega, ele vai te entregar, tá? Então, basicamente, você vai ter todas as funções de bloqueio, de aplicativos, duplicar aplicativos e tudo o que a Xiaomi já entrega de melhor, esses caras já trazem dentro do sistema operacional. Tem Always On Display, tem tudo o que você pode querer do sistema. Então, aqui não dá para se estender tanto, mas os dois são bem completos nesse quesito. Já em relação ao áudio, Poco F6 primeiro, pra gente dar uma olhada, ó. Olha a qualidade aí. Agora, F6 Pro. O som do F6 Pro é um pouquinho mais alto e tem uma qualidade um pouquinho melhor, tá? Vamos ver outra música. Nossa, mas se ela tocar tá bom. Vamos por outra. Aí. A altura é muito parecida, o volume do áudio, mas o F6 Pro ele entrega uma nitidez um pouquinho melhor. Não é um absurdo, só colocando os dois lado a lado para você perceber, mas sim, o F6 Pro acaba entregando um áudio levemente melhor nesse quesito. Em relação ao que vem dentro da caixa, basicamente é o carregador, cabo e as capinhas, tá? Basicamente eles vêm com as capinhas respectivas de cada aparelho, então ali já tá bem completão, já vem película aplicada na tela também, então nesse caso você não vai ter uma diferença tão grande do que vem dentro da caixa. Pessoal, então estamos aqui fora agora com a câmera traseira do Poco F6 e do Poco F6 Pro pra gente fazer um breve comparativo aqui estático, depois a gente vai andar e a gente vai ver a qualidade. Os dois têm a possibilidade de gravar em 4K, mas o F6 Pro tem a funcionalidade de gravar em até 8K a 24 frames por segundo. E no restante 4K 30 e Full HD a 60. O ponto aqui é que o Poco F6 Pro ele tem um botãozinho para a gente habilitar o HDR, enquanto no F6 a gente não tem, mas já dá para a gente ver se o HDR está funcionando bem nos dois aí.
Em relação à nitidez, tá? Eu vou fazer aquele teste com a chave primeiro. Ó, Poco F6, Poco F6 Pro, Poco F6 e Poco F6 Pro. Para vocês compararem um pouquinho da nitidez em 4K 30. Agora, chegando um pouquinho mais perto, o meu rosto agora, para vocês terem uma noção, no Poco F6 e para terem uma noção no Poco F6 Pro. Essa é a qualidade aí da câmera principal traseira gravando a 4K. Agora na câmera frontal os dois gravam a Full HD até 60 frames, mas tem alguns adendos, tá? Essa é a qualidade dos dois. O Poco F6 Pro nós temos a possibilidade de habilitar o HDR somente a 30 frames. Se eu colocar em Full HD 60 e eu habilitar o HDR, ele desabilita. Já o Poco F6 ele não tem essa funcionalidade, ele já faz tudo automático, mas olhando aqui na tela, parece que o HDR dos dois é parecido. No F6 Pro parece que o meu rosto está com menos sombra, né? Aqui eu deixei de lado o sol e aqui no F6 parece que a sombra está um pouco mais acentuada. Mas isso pode ser algo sobre a tela, mas aí vocês conseguem comentar aí o que vocês acham. Outro ponto que a gente tem que perceber é que o F6 ele tem um ângulo de visão mais aberto, enquanto o F6 Pro é um pouquinho mais fechado. Então, se eu abrir aqui a mão no máximo do F6 aqui, ó, olha aqui o máximo que alcança, e no F6 Pro, olha como que já corta a imagem. Então a gente tem essa diferença ali de ângulo de visão entre uma câmera e outra. Em relação à nitidez, ó, Poco F6 Pro, pra vocês darem uma olhada, ó, Full HD a 30 e Poco F6 normal Full HD a 30. Essa é a qualidade que os dois têm aí na câmera frontal. Agora andando um pouquinho aqui, vamos ver como que se sai a dinâmica, né? Quando a gente se movimenta, o HDR, a estabilização. A gente tá na câmera frontal ainda, a Full HD, depois a gente vai fazer a câmera traseira, tá? Ó, o braço máximo esticado, essa é o máximo que eu consigo, tá? E essa é a qualidade que a gente tem entre um e outro. Aqui na tela, parece bem parecido, né? O HDR lá atrás não tá tão bom, tá meio estourado nos dois. Olhando aqui embaixo da árvore, ó. Ó, aqui a gente tem uma diferença, né? Parece que o F6 Pro tá um pouco melhor. O meu rosto tá um pouco mais visível. Mas ainda assim, não acho uma diferença muito grande. O ângulo de visão é um ângulo que dá pra perceber bem, né? O F6 Pro, o ângulo é bem menor. Aqui na tela dá pra ver. Se gravar, eu acho que o F6 é um pouco melhor nesse quesito aí. Mas os dois estão bons, né? Full HD, eu esperava 4K, pelo menos no F6 Pro. Mas não veio 4K. Não sei se vale tanto a pena assim se a gente comparar as duas câmeras frontais, né? Porque se a gente vê que os dois gravam em Full HD, e a diferença de preço são uns R$400, R$300, dependendo da versão, nós temos uma diferença de preço bem grande, né? Mas já comenta aí o que você achou da câmera frontal. Agora na câmera traseira, vamos lá, né? Vamos fazer aquele teste andando primeiramente aqui pra gente comparar a estabilização. Os dois têm estabilização ótica de imagem, então a gente espera que a qualidade seja bem próxima aí em relação à estabilização. Uma coisa é que nós não conseguimos jogar para a câmera ultra-wide dentro da gravação, como acontece em dispositivos, por exemplo, da Samsung, tá? Mas aqui a gente tem um HDR, vamos dar uma olhada, tem um HDR legal. Vamos dar uma olhada aqui primeiro nessa plantinha, ó. Poco F6 Pro, a nitidez dele aí, e Poco F6, para vocês conferirem aí, olha aí. Parece que a câmera do F6 Pro é menos saturado. Pode ser a tela? Pode. Mas aqui parece que tá mais colorido no F6 normal. Mas aí vai ter que ver no computador, né? Porque cada um tem a sua tela aqui. Posso ter configurado uma tela diferente da outra em vídeo e tal. Mas eu acho que não. Mas vamos ver aqui agora as plantinhas aqui. Zoe, vamos fazer uma fotinha sua? Vem cá. Senta aí, papai. Vem cá. Vem cá. Senta. Ei. Zoe. Aqui. Senta. Senta. Fica. Ó, vamos ver aqui um pouquinho da imagem, né? Olha aí. Pra vocês terem uma noção. Ih, impaciente. Vem cá, não vai na rua não. Agora vamos dar uma olhadinha nessa plantinha aqui, ó. Olha aí. A gente consegue ver um pouquinho da nitidez entre um e outro. Pra vocês terem uma noção, né? Aqui na tela são bem parecidos, não tem uma diferença muito grande. Ei, vem pra cá, o que você tá fazendo na rua? Tá maluco, é? Vamos, vai pra lá, vamos pra grama. Então aí, pessoal, na parte traseira eu não vejo uma diferença tão grande. Mas a gente sabe que o Poco F6 Pro tem a possibilidade de gravar em 8K. É uma funcionalidade legal? É, mas eu não acho que todo mundo utilize isso sempre. Agora, se você for se gravar com a câmera traseira,
Essa é a qualidade que você vai ter. Ah, e outro ponto também que eu acabei de perceber aqui, galera. O Poco F6 Pro ele não grava na câmera ultrawide, acredita? O mesmo problema que o Poco que o Poco X6 Pro tem. Eles não gravam na ultrawide, é somente para fotografias. Então ali o Poco F6 grava na ultrawide, mas o F6 Pro não grava na ultrawide. A gravação é em Full HD, mas mesmo assim, não ter uma gravação na ultrawide é um pouco esquisito, né? Não sei o motivo de eles não trazerem, não tem especificado. Ah, nós não vamos trazer por X motivo. Não tem, mas é um ponto que você tem que se atentar, né? O F6, que é mais barato, grava na ultrawide, o F6 Pro não grava. Então, pessoal, como vocês viram as gravações, você pode perceber que na parte traseira, a câmera principal dos dois é muito parecida. A qualidade da câmera principal em si, eu não acho que tem uma diferença gritante. O Poco F6 Pro ele grava em 8K, que é um ponto legal, mas não acho que seja algo que você vai usar todo dia. Outro ponto é que vocês viram que o Poco F6 Pro ele não grava na ultrawide. Então, se a gente ver aqui, ó, dentro da câmera, olha isso. Dentro da câmera em vídeo, ó. Dentro dela aqui, câmera traseira. Dá uma olhadinha aqui, ó, câmera traseira. Quando eu coloco em vídeo, eu tenho a possibilidade de escolher a câmera ultrawide aqui no F6 e aqui no F6 Pro a gente não tem essa função. Então, é algo que, se você precisa da câmera ultrawide, nós não temos gravações no F6 Pro. Na câmera frontal, eu achei o HDR do F6 Pro um pouco melhor. Não é absurdamente, mas é um pouquinho melhor sim. Vocês percebem que no meu rosto, né, na hora das gravações ficou um pouco mais claro do que no F6. Mas não é uma diferença absurda. Já em relação às fotografias, eu vou deixar aí com vocês passando algumas fotos para você conferir a qualidade dos dois. E vou falar a minha opinião, tá? Em relação à câmera traseira principal, não vejo uma diferença grande. O HDR é bom, a qualidade é boa e a nitidez também é muito legal. A câmera ultrawide também segue o mesmo padrão, os dois são bem parecidos, mas se a gente olhar a câmera frontal do F6, na minha opinião, tem um HDR melhor e uma qualidade de nitidez melhor também. Então ali eu quero saber a sua opinião, se você também concorda comigo, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.